Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Tá friozinho, mas coração quente sempre, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Essa reflexão, né, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ela está no... Agora eu tiro o óculos, porque senão eu não enxergo. Que ela está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E logo na abertura desse capítulo, sem quebrar, ele diz o seguinte: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então a gente vai falar da caridade, mas lembrando mais a caridade moral do que a caridade material. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, esse ensinamento de Jesus nos convida a olhar para a verdadeira essência da caridade. Vivemos em um mundo onde muitas vezes as aparências têm mais destaque do que os sentimentos. Isso é uma realidade, a gente tem visto isso no dia a dia. Jesus, porém, nos ensina que o valor da ajuda não está no tamanho da doação, mas na pureza da intenção. Então, por que você doou? Para que você doou? O que você espera com essa doação? No Evangelho, Jesus critica aqueles que faziam caridade em público, nada de tocar trombetas, né, para que todos saibam o que você está fazendo. Mas ele mostra que a bondade exibida perde parte do seu mérito, o que é uma verdade. Se você fez a caridade, seja ela qual for, se você começar a fazer, né, colocar nas redes sociais que você fez essa caridade, ela vai perder o mérito, com certeza. Então, o importante é que a gente faça caridade sempre lembrando da pessoa que foi atendida, sempre respeitando a pessoa que foi atendida. Porque a gente nunca sabe o que acontece com essa pessoa. Né? A gente acha que tem a ideia, às vezes, que ela está passando por um problema, mas... Aí a gente começa no julgamento, né? Está nesse problema porque quer, está não sei o quê, podia estar melhor, podia ter desviado o caminho. Mas a gente não sabe realmente o que aconteceu com essa pessoa para ela estar como está. O orgulho pode se esconder até nas boas ações. Até quando você faz uma boa ação, você está fazendo por orgulho. O verdadeiro bem é silencioso. Não se conta para ninguém o bem que a gente fez. Jesus é bom, né? Jesus não condena a caridade pública em si. Ele não condena essa caridade, mas a intenção vaidosa, né? É uma coisa que a gente vê muito. Eu doei para tal ONG. Eu doei para fazer não sei o quê. Eu doei para... Eu estou... mostrando, né, uma vaidade que não é uma vaidade, que é a pior dos sentimentos. Orgulho e vaidade são piores os sentimentos que a gente tem. Então, a gente tem que ficar orgulhoso, a gente não deve ficar orgulhoso nem por si mesmo. Que bom que eu fiz a caridade. Não, a gente não... Essa caridade deve vir do coração, por amor. Não deve afetar principalmente o nosso dia a dia. Se for afetar, é para afetar para o bem. Olhar aquela pessoa que foi ajudada de uma forma muito carinhosa, porque ela com certeza, naquele momento ela precisava da ajuda da gente. Quantas pessoas a gente sabe que estão tão bem na vida, vivendo dentro da rotina delas,
de repente, algo acontece que elas saem dessa rotina de uma forma dura. Então, a gente sabe, as pessoas que querem ajudar sabem a rotina dela, sabem o que ela fazia, por que ela passava. Então, poxa, alguma coisa aconteceu. Em primeiro lugar, a gente nem pergunta o que aconteceu. Você está precisando de ajuda? Estou. No quê? No que eu posso te ajudar? Não é verdade? Então, a gente ficar questionando, né, o porquê que ela precisa, já é muito humilhante, gente. Né? Mas por quê? O que aconteceu? O que você fez para agora que você estava tão bem, você ter caído desse jeito? Se você quer ajudar realmente, você não precisa ficar investigando o que aconteceu. Você ajuda, não é verdade? E não toca o sino para lá e para cá. Né? Aí, uma questão. Por que fazemos o bem? Para aliviar o sofrimento do que a gente vai ajudar? Por amor ou para sermos reconhecidos? Orgulho e vaidade. Allan Kardec, ele amplia esse ensinamento mostrando que a caridade vai muito além do dinheiro, com certeza. A caridade material é a caridade mais fácil que tem, não é? Mais fácil que tem. Passou no farol, tem alguém pedindo esmola, dá lá um dinheirinho para ele, vai embora para casa, como se tivesse ganho a vida, né? Dado aquele dinheiro para ele. Mas não sabe realmente o que acontece com ele. Então, oferecer alimento, roupa, uma ajuda financeira, um amparo concreto, né? Isso é importante e necessário. A gente não está dizendo aqui, não estou dizendo aqui que não é importante, nem que não é necessário. Óbvio que se a gente sabe de quantas pessoas que têm um problema pontual, né? Ele está precisando dessa ajuda no momento, até ele se reerguer novamente e ficar bem de novo. Então, ela é necessária. Mas muitas vezes a pessoa necessita ainda mais de acolhimento, escuta, respeito e compreensão. Isto tudo a gente tem que lembrar que a pessoa está esperando isso. Além do apoio material, é isso que ela está esperando. Por isso que eu digo que é fácil fazer, né, a doação material. Entregou, pronto. Né? Agora, se você, além de entregar, você parar, conversar, ouvir, né? Ouvir, sem questionar, ouvir. Mas a senhora está bem agora? A senhora precisa de mais alguma coisa? Eu posso ajudar de alguma outra forma? A senhora não quer sentar para a gente conversar um pouquinho? A senhora precisa falar alguma coisa? A senhora ou o senhor que seja. Então a gente tem que lembrar de tudo isso. Principalmente, gente, do respeito, eu acho. O respeito é uma coisa muito importante. Muito importante mesmo. O orgulho, ele pode estar oculto até nas boas ações. Né? A gente pode estar muito orgulhoso até quando a gente faz as boas ações. Oh, viu que só fiz aquilo, tal, que bom, né? Tirei ele do rio, estava se afogando, que bom, né? Não sei o quê, mas podia não ter conseguido, né? E daí, ia se orgulhar do quê, né? Quer dizer, ele nem sempre aparece de forma evidente. Que coisa, né? Ele nem sempre aparece de forma evidente. Ele pode estar por trás das ações e ninguém perceber o orgulho daquela pessoa por estar fazendo aquela doação ou dar aquela ajuda, aquele tempo. Ele pode surgir quando contamos excessivamente o bem que fazemos. Tá aí as trombetas. Esperamos gratidão. Poxa, eu fiz isso para ela e ela nem um obrigado falou. Agora ela não me procura, não conversa mais comigo, não vem mais à minha casa, não sou mais amiga dela. Sabe, você tá esperando uma gratidão, às vezes a pessoa nem tem como. Ela ainda está tão mal pelo que ela passou, que ela nem sabe como agradecer. Às vezes é difícil para ela até isso, até o agradecimento. E a gente se decepciona, né, porque a gente não foi reconhecido. A gente quer ser reconhecido. Poxa, o fulano de tal ajudou ela com isso, aquilo outro. Sabia que fui eu que fiz isso. Eu ajudei com isso, com aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ajudar querendo controlar a vida do outro. Isto é muito ruim, né, gente?
Ah, eu te ajudo, mas você não pode mais fazer isso. Não é? Eu te ajudo, mas você não pode mais naquele lugar. Então, quer dizer, eu estou ajudando ou não estou? Eu estou fazendo uma troca ou estou simplesmente querendo ajudar realmente naquele momento? Então, a verdadeira caridade, ela não humilha, ela não cobra, ela não se sente superior e ela não cria dependência emocional. Que na caridade, a dependência emocional pode aparecer quando a ajuda deixa de ser algo saudável e passa a ser uma necessidade de aprovação. Eu ajudo, mas eu tenho que ser aprovado. Né? Isso também é ruim. A gente precisa lembrar, gente, que quem ajuda hoje pode precisar amanhã. Temos que ser humildes para isso, para lembrar que hoje podemos estar bem e amanhã não. Não é verdade? E às vezes a gente espera que nesse momento que a gente não está bem, a gente seja ajudado por um amigo que está próximo. E às vezes não é esse amigo próximo que vai nos ajudar. Às vezes é uma pessoa desconhecida, que realmente percebeu que você está precisando de alguma coisa, e esse desconhecido vai te cobrar porque é um desconhecido. Ele sabe que você está precisando de alguma coisa. Um amigo, às vezes, vai te cobrar. Eu te ajudei, você agora não fala nada, não me diz nada, não me paga. Qual é? Já esqueceu? Muitas vezes o necessitado, ele já sofre. Ele já sofre pela dor, ele já sofre pela escassez e pela perda da autoestima. Pela dor, a dor de você perder ou uma pessoa, que é a hora que a gente está precisando, que alguém nos escute, que a gente está precisando colocar aquele sentimento, né, que é difícil de entender o sentimento que é da perda, né? O Espiritismo ajuda muito. Esse sentimento que vem e que a gente, antes de eu conhecer o Espiritismo, eu não sabia dizer o que era e por quê, a velha questão, né? Por que comigo? Então, nesse momento, a gente precisa de alguém para ouvir, né? Acima de tudo, para ouvir. Os conselhos são bem-vindos, mas acima de tudo, para ouvir nesse momento. Porque é uma necessidade de colocar para fora tudo que está pensando, tudo que está te doendo muito. Escassez, quando você não tem alguma coisa, né, e você precisa, e alguém está ali disposto a te ajudar. E a perda da autoestima. Se a gente pensar bem, é muito ligado a quando você, eu diria assim, né, uma coisa bem prática nossa, por exemplo, quando você perde o emprego. Né? Quando você perde o emprego, geralmente a sua autoestima é a primeira coisa que vai para baixo. Perdi o emprego porque eu não era boa, mas diziam que eu era boa. Será que eu faltava muito? Será que eu não soube ir bem naquele projeto, naquele outro? O que faltou? Né? E quanto mais tempo leva, né, porque o emprego a gente não consegue rapidamente de novo, mais a sua autoestima e mais o questionamento vem e fica mais difícil até de você arrumar outro emprego. Porque a sua autoestima, a sua baixa autoestima, né, ela não deixa você ir para a luta. Que não vou. Ali eu vou ouvir um não, isso aqui não é bom para mim. Eu vou ouvir um não ali, isso aqui não é bom para mim. Então, a gente tem que ajudar até nesse momento, de a pessoa entender que ouvir um não também é um aprendizado, acima de tudo. Mas quando você está com a autoestima baixa, é muito difícil até de entender isso. Então, nesse momento que a caridade moral, né, a caridade do amor, ela tem que estar do lado da pessoa. Expor a necessidade dessa pessoa, então a pessoa veio te procurar tal, para conversar com você. Se você sair contando para todo mundo o que aconteceu com ela, realmente isso vai só aumentar o sofrimento dela, porque com certeza na esquina ela vai encontrar alguém que já sabe o que aconteceu e vai questioná-la de novo. Dali a 2 dias ela encontra outro que vai questionar de novo. Então, imagina a autoestima dela como vai ficar, gente. Muito pior, muito pior. Não é verdade? Vai só piorar, porque ela queria para ouvir, uma pessoa ouvir e uma pessoa ajudar, uma pessoa... Ela só queria ser ouvida. E agora ela tem que fazer discurso, né? Toda vez que ela encontra alguém, ela tem que contar tudo o que aconteceu com ela. A delicadeza também é caridade.
Então, gente, como é que a gente pode colocar em prática tudo isso que a gente está ouvindo? Né? Tudo isso que eu li, tudo isso que eu... A gente pode, primeiro, ajudar sem divulgar. Ouvir sem julgar. Ai, como é difícil, né? Ouvir sem julgar é difícil. A gente não precisa nem ouvir, a gente olha, às vezes já está julgando. Tal. Né? Então, vamos tentar. Ouvir sem julgar. Visitar alguém esquecido. Olha que coisa. Quando eu me vi com essa frase aqui, é uma verdade. Quantas vezes, né, você se lembra de um parente que você não visita há tanto tempo e que às vezes está esperando uma visita, né, um carinho, um bate-papo, lembrar os tempos antigos e tal. Então, isso é muito importante. Né? Eu tenho 2 tias que já estão chegando nos 90, passando um pouco. Eu sinto falta de fazer essa visita, porque eu acho que é importante para elas saberem que eu ainda tenho muito respeito por elas e dou ainda muito valor por tudo que eu passei com elas. Então, quando eu li isso aqui, visitar alguém esquecido, elas não são esquecidas, mas faz tempo que eu não as vejo. Então, fazer isso é muito gostoso, é muito bom para a pessoa. Para a gente deve ser muito melhor ainda. Quando eu passar pela experiência, eu conto para vocês, mas eu quero fazer. Tratar todos com dignidade. Isto é muito importante. Evitar comentários agressivos. Né? Julgou, comentou. Julgou, comentou. Então vamos evitar esses comentários que não fazem bem. Nem pra gente faz bem. Depois que a gente faz o comentário, a gente vai, mas por que eu falei isso? E geralmente a gente faz o comentário para uma outra pessoa que vai aumentar esse comentário, né? Vai falar pior ainda da coisa aí. Então, para que fazer esse comentário? Deixa quieto. Praticar a gentileza, perdoar pequenas falhas, isso até que não é tão difícil. E colaborar anonimamente quando possível. Sempre aquela história de não tocar trombeta quando... E a caridade, gente, ela não é um ato extraordinário. Hoje eu vou fazer um ato... Quer ver como a gente vê esses atos extraordinários? Quando dá uma enchente horrorosa, né, que pega uma cidade ou 2 cidades. Nossa, é impressionante como as pessoas aparecem. Né? É impressionante. Todo mundo quer ajudar nessa hora. Mas se o seu bairro teve algum problema, é muito difícil que você vá até lá para ver o que está acontecendo. Porque não vai sair no jornal, não vai acontecer nada. Agora a gente mandar um caminhão para o Rio Grande do Sul, isso sim, né, vai aparecer. Então, às vezes está próximo da gente. Dentro de casa, com os familiares e com todas as pessoas que estão dentro da sua casa. É muito importante a gente ter essa caridade moral, de ouvir, né? Às vezes a pessoa, o seu colaborador, se eu chego em casa, sabe, cabeça baixa, fala pouco, é uma pessoa alegre e tal, está falando pouco, ela tem algum problema. Então, por que não dar, né, o seu tempo para conversar com ela? Quando você quer conversar com ela sobre alguma coisa, ela não para te ouvir, então vamos fazer a mesma coisa. No trânsito, isso é difícil. Esse é bem difícil. Né? Então, quando fechar, alguém te fechar, não. Santo Agostinho, pode deixar que hoje eu não vou fazer isso. Não vou xingar, não vou falar nada, vou ficar quietinha, vou ganhar um ponto aí. No trabalho, a mesma coisa, né? Quando a gente fala de colaborador, no trabalho a mesma coisa. Às vezes um amigo seu também, que é uma pessoa super alegre e tal, chega aquele dia super cabisbaixo, não tenho que... Sabe, o trabalho dele não rende, você vê que ele não está bem. Senta do lado. Vamos almoçar junto hoje? Vamos almoçar, quem sabe se a gente... Vamos bater um papinho, eu tenho umas coisas para contar. Nossa, você viu o jogo ontem e tal? Então, sabe, abrir uma porta para que ele se coloque. Né? Para que você... Se ele quiser, ele vai falar. Mas quem sabe só de estar junto com você, rindo das coisas que você fala, ele já não vai melhorar um pouquinho. E até sentir a vontade para... Né, contar para você o que está acontecendo com ele. E confiar também, né, de que isso vai ficar entre vocês dois. Nas redes sociais, também a gente pode fazer de uma forma diferente nas redes sociais, né, não o que fazem, né? A Karen mesmo colocou agora das mensagens mediúnicas que são mandadas para redes sociais.
Isso aí a Miriam já disse, quantas pessoas que leem essas mensagens de longe e tal, e mandam agradecimento, que chegou numa hora tão importante para ela. Então, né, às vezes a gente acha que uma respostinha, né, ali, puxa, espero que você fique bem, espero que você esteja bem. Às vezes até um desconhecido te contou alguma coisa e fala, não, vou colocar lá uma notinha para ele. E na forma como falamos com as pessoas. Sempre com carinho, atenção, né? Amor acima de tudo. Esse capítulo ele nos ensina que o bem verdadeiro não precisa de aplausos. A caridade sincera aproxima o ser humano de Deus. Servir com humildade é um caminho de transformação espiritual. Jesus não pediu apenas que dessemos algo. Ele pediu que aprendêssemos a amar. E amar muitas vezes significa servir em silêncio, compreender sem condenar, ajudar sem esperar retorno. Eu vou ler agora uma parte desse capítulo, que eu achei bem interessante também para a gente, para finalizar aqui a nossa reflexão, que é a piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais! Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes excepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, é o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. É a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta, sem dúvida a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia, e voltando-se para si, afeta penosamente, mas a compensação será grande quando virdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste percursora da caridade. Essa primeira virtude, da qual é irmã,
e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862. Então, queria deixar aqui para vocês uma reflexão. Quando fazemos o bem, buscamos realmente aliviar a dor do próximo ou alimentar nosso próprio orgulho? E que possamos aprender, pouco a pouco, a praticar a caridade como Jesus ensinou, com humildade, discrição e amor. Obrigada.